Obrigado a todos pela presença. Por favor, há uma nova forma de dar presença à sala de aula. Bruno, você está aí, Bruno? Oi, estão me ouvindo? Oi. Estamos, Bruno. Você pode nos explicar como é que é feita agora a presença? Na semana passada a gente disponibilizou um link do Google Forms, mas a adesão, pelo visto, foi baixa. Então, a gente, para simplificar, basta mandar uma mensagem no chat com o nome de quem está vendo, né? Então, aí no final a gente vai exportar o chat e dar a presença para quem mandou essa mensagem. Aí, para quem está assistindo junto, coloca o nome das duas pessoas, tá bom? Obrigado, Bruno. Então, pessoal, a forma de nós darmos presença agora nas salas de aula vai ser assim, tá? Estamos ainda em fase de adaptação, né? Muitas coisas estão realmente mudando, melhorando, né? O bom é que as coisas estão melhorando, né? Então, para que nós possamos ter esse acompanhamento dos alunos nas aulas, por favor, coloquem seu nome no chat. Se estiverem 2 ou 3 aí participando, põe o nome de todo mundo, tá? E depois o Bruno vai exportar esse arquivo com o nome de todos até a nossa Secretaria de Ensino Bíblico, para que possa estar ali dando presença. Nós estamos acompanhando também, né? Nós temos aqui um grupo de WhatsApp que já foi condensado, né, para aqueles que realmente desejam participar da aula de confissão de fé, de quase 100 pessoas, e às vezes a gente está aqui com 60, né, 70, e eu, como professor, eu preciso também saber onde é que estão esses outros, essas ovelhinhas de Jesus, né? Então, eu preciso saber quem é que não veio, quem veio, acompanhar, ligar, né, mandar uma mensagem, dizer sentimos sua falta, enfim, isso tudo também faz parte do pastoreio, do professor e do nosso Pastor, trabalho também. Pois não? para evitar problema com o homônimo, eu já vi que o pessoal está colocando o nome inteiro, mas só para deixar formalizado, esse nome, por favor, coloque inteiro, justamente para evitar confusão com pessoas que têm o mesmo nome. Obrigado. Tá vendo? Vocês vão ser registrados com nome simples. Se fossem registrados como eu, né, Arieuston, eu quero ver se tem um homônimo por aí. Bem difícil. O pessoal pergunta como é que a gente acha no Facebook. Eu digo, põe só meu nome, que aparecer lá sou eu. Né? Não tem nem perigo de aparecer outro. Mas vamos lá, gente. Nós estamos falando sobre os símbolos de fé da nossa igreja. Essa foto, como eu já lhes disse anteriormente, é uma foto que retrata um pouco o que foi a Assembleia de Westminster, né, que foi essa reunião desses homens teólogos, pastores, homens eminentes da época, do século XVI, que se reuniram realmente para tratar a respeito de uma representação de fé, né, que dissesse o que é que eles acreditavam, né? Então, eles se reuniram por aproximadamente 6 anos, e no resultado desses 6 anos saíram vários documentos, entre eles a Confissão de Fé de Westminster. Mais uma vez, eu deixo aqui o meu incentivo a que vocês procurem os outros documentos da Assembleia de Westminster. São muito bons. Tá? Tem documentos que falam até sobre os cultos familiares, que nos orientam em cultos familiares. Então, essa Assembleia produziu documentos maravilhosos, muitos deles já estão em português, alguns ainda não, estão em fase de tradução, mas a maior parte deles já estão em português, e vocês acham com facilidade, dando um Google, né, dando uma googada, aí vocês vão achar as diretrizes para culto público, enfim, é uma grande riqueza o que a Assembleia de Westminster produziu. E nós estamos nos debruçando sobre a confissão de fé, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela assume 3 documentos da Assembleia de Westminster como símbolos de fé. É a confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior, né? Então, também é muito importante. O breve catecismo antigamente era usado para a doutrinação das crianças, né? A catequese das crianças era usado com o breve catecismo.
E o Catecismo Maior já é um pouco mais denso, mas também muito importante que todos nós participemos de tudo isso. Então vamos lá. Eu sempre deixo aqui essa imagem do Reverendo Boanerges, porque é realmente algo que deve sempre ser trazido aos nossos corações, né? Ninguém nos obriga a sermos presbiterianos, mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente, né? Esse sejamo-lo honradamente é conhecer, é saber o que somos, né? É falar que somos presbiterianos não apenas por causa da seriedade da igreja, mas também por causa do seu escopo doutrinário. Eu sou presbiteriano não apenas pela seriedade da minha igreja, pelo seu viés missionário, não, mas por causa da minha identificação doutrinária. Eu me identifico doutrinariamente com a igreja presbiteriana e com seus símbolos de fé. Então, nós precisamos estar sempre com essas palavras no coração. A questão do honradamente é realmente a questão do conhecer aquilo que se crê, né? Como é a respeito de todas essas doutrinas santas que nós estamos estudando aqui. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. O capítulo 12 fala sobre a adoção. Antes de nós começarmos a ler o capítulo 12, propriamente dito, da Confissão de Fé, é importante ressaltar que entre os documentos reformados, porque não existe apenas a Confissão de Fé de Westminster, como um documento que fala a respeito da teologia reformada. Temos outros documentos que também trazem a respeito. O Catecismo de Heidelberg, nós temos a Confissão de Fé Batista, né? Nós temos outros documentos, né, que também são alçados ao mesmo patamar da Confissão de Fé de Westminster, no que tange à representatividade de fé. Nós temos outros documentos que também tratam a respeito das doutrinas da teologia reformada. Porém, a Confissão de Fé de Westminster é o único documento que trata a respeito da adoção. Vocês vão ver o capítulo 12, ele é um capítulo curtinho, só tem uma parte. E aí alguém pode dizer, nossa, nós poderíamos falar sobre a adoção e sobre santificação hoje, para nós ganharmos tempo. Eu confesso que também fui seduzido a tomar esse caminho, porém, ao perceber que esses irmãos se debruçaram na criação de um capítulo que existe aqui, não existe mais em nenhum outro lugar, eu acredito que vale a pena nós investirmos esse domingo inteiro sobre a questão da adoção na teologia reformada. Então, é um capítulo muito especial, muito importante, e eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para os nossos corações hoje pela manhã. Então, vamos lá. O que é que diz o capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster? Ele diz o seguinte: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles, têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Vocês percebem que não falta aqui material para nós falarmos nessa manhã, né? Eles fizeram apenas um ponto, falando a respeito da adoção, porém, este ponto é realmente recheado das mais diversas doutrinas e nuances que nós podemos imaginar. Esse capítulo também é muito importante, irmãos, porque nos traz a ideia da paternidade de Deus. Fala a respeito da paternidade de Deus. Quando nós lemos Jesus ensinando a orar em Mateus capítulo 6, ele diz, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, os hipócritas, esse pessoal gosta de ser visto nas ruas orando com mãos levantadas e etc. Não, quando vocês forem orar, entrem no vosso quarto, fechem a vossa porta e orem a vosso Pai que está em secreto, e vosso Pai que vê em secreto os escutará. E ele diz assim, e começando dizeis, Pai nosso que estás no céu. Essa revelação da paternidade de Deus é algo chocante para o judeu,
Porque na cabeça do judeu, o Senhor Deus é pai da nação de Israel, mas ele não pode ser pai de indivíduos. Ele é pai da nação de Israel, ele é pai do povo escolhido, mas ele não pode ser pai de indivíduos, né? Tanto é que esta ideia da filiação de Deus, né? Do filioque, do Deus Filho, é algo inimaginável para um judeu, né? Interessante, essa semana eu tive uma conversa no gabinete com uma irmã que veio me falar que estava saindo da igreja protestante e indo para o judaísmo, porque havia achado no judaísmo aquilo que ela não achou na igreja protestante. E eu falei para ela, interessante, minha irmã, geralmente as coisas são ao contrário, geralmente as pessoas saem de lá para cá porque não acham lá o que acham aqui. E sabe o que é que as pessoas procuram lá e não acham e acham aqui? E ela disse, quem? Eu falei, o Messias, é Jesus. O pessoal não encontra lá do outro lado, mas aqui eles encontram. Então, geralmente é o contrário. Não sei o que é que a irmã não achou aqui e achou lá, mas eu quero perguntar, você está esquecendo algo muito importante, que é a pessoa de Jesus Cristo. Você vai ao judaísmo, você vai estar no lugar aonde Jesus Cristo, aonde o Messias é uma expectativa. E aqui o Messias já veio. Não apenas veio, mas morreu, deu a sua vida por nós, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e virá para resgatar os seus eleitos num dia preparado por ele para a glória de seu nome. Então, é interessante essa questão da paternidade, né, de Deus e dos irmãos da Assembleia de Westminster terem se preocupado em se debruçar a respeito do assunto, porque o tema da paternidade de Deus é um ponto crucial da nossa fé, né? Acreditar que Deus é Pai individualmente, né, de cada um de nós, em Cristo Jesus, é uma maravilha. Isso muda o nosso relacionamento com Ele. Então, para nós entendermos bem a respeito de adoção, eu fiz esse próximo quadrinho aqui, e esse próximo quadrinho trata de 3 aspectos após o alcance de Deus no coração do homem. O primeiro aspecto é o aspecto desse martelo de juiz. Eu não sei se vocês lembram da semana passada, mas eu usei essa mesma imagem. Essa imagem do martelo de juiz representa a justificação. Essa barrinha de download ou upload que vocês veem aqui no meio, né, carregando, loading é carregando, essa barrinha aqui fala sobre santificação. E a última, que é este círculo com 2 pessoas, e 3 pessoas, na verdade, 2 adultas e uma criança, é o símbolo usado para a questão da adoção. Então, nós temos aqui 3 doutrinas, né, e vamos falar um pouco sobre a diferença delas para nós sabermos realmente o que é a adoção. Quando nós falamos sobre justificação, nós falamos sobre um ato que acontece completamente na exterioridade do homem. Quando Deus justifica o homem, não necessariamente acontece uma mudança interna na pessoa. A justificação ela é um ato externo. Deus apenas declara que aquela pessoa está justificada. É uma declaração, é um ato judicial. Não existe mudança na natureza, não existe mudança interna, não existe transformação. O que existe é um ato declaratório de justificação. Então, a justificação ela é externa e ela também é instantânea. A partir do momento que ele é dito que ele é justo, ele é justo. Não existe um processo de justificação. Não existe vamos ser metade justificados hoje e metade amanhã. Ou existe uma revogação dessa justificação. Não. A justificação ela é instantânea, ele é um ato imediato. Acontece de uma vez só. Então, ele é externo e ele é instantâneo. Quando nós falamos de santificação, que é essa barrinha do meio, nós estamos falando agora sim de algo interno, que está acontecendo dentro da pessoa. É claro que acontece dentro e externa, né? Então, está internalizando para externalizar, né? Porque a santificação ela é um processo de dentro para fora, mas ela começa internamente, né? E ela é progressiva. Ela
vai se desenvolvendo. Tá? Então, essa barrinha de carregar aí, realmente é essa nossa luta diária de santificar-nos. Né? Por isso, tantas exortações bíblicas de nós procurarmos nos santificar, santificai-vos, sede santos, essa coisa do buscar a santidade, né? Esta coisa de separar-se das coisas que não agradam a Deus, de não fazer aquilo que não agrada a Deus, essa questão da progressividade é uma questão da santificação. Somos santos e estamos sendo santificados. Tá? É algo progressivo. Quando nós falamos sobre adoção, nós estamos tratando sobre algo interno e externo. Como é que funciona essa questão interna e externa? Nós estamos falando sobre algo que muda a natureza da pessoa. Nós estamos falando sobre algo que vai mudar a pessoa completamente, internamente e externamente. Muda seus hábitos internos e seus hábitos internos. Muda a sua natureza interna e muda a sua natureza externa. Você está sendo adotado pelo Senhor. Tá? E é um ato de relacionamento, muda o relacionamento. Não muda o relacionamento apenas com Deus, mas muda o relacionamento completo, total, amplo, geral da vida de uma pessoa. Ela muda completamente, ela passa a viver de uma outra forma, porque agora ela é filho de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Né? Na verdade, quando fala sobre filiação, a Bíblia é clara quando ela fala a respeito de filhos de Deus e filhos do diabo. Né? Jesus mesmo disse, olhando para algumas pessoas, vocês têm por pai o diabo. Né? Isso é algo que deve realmente nos chamar a atenção, esta filiação diabólica. Né? Jesus mesmo declarou isso. Né? E a Bíblia declara a respeito das criaturas de Deus, né? A criação do Eterno. Então, quando nós estamos falando de adoção, nós estamos falando sobre relacionamento, sobre o relacionar-se, sobre a forma de viver. Tá? Então, a adoção abraça todas essas coisas. Tá? Mais uma vez, abrindo um parêntese aqui a todos, se houverem dúvidas, por favor, utilizem-se do chat e depois nós fazemos como fazemos de costume, né? Ou tiramos as dúvidas antes do término da aula, ou então, durante a semana, nós lançamos aí alguns insights para facilitar nosso entendimento. Então, aqui nós temos o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que eu vou abrir um parêntese para alcançar nosso coração. Eu não sei se alguém aqui já conhece a respeito do processo de adoção, né, em instâncias onde se buscam crianças para adotar. Quando você vai fazer um processo como esse, eu nunca fiz, mas eu procurei saber como é que é feito, mais ou menos. Você vai até um lugar e você vai preencher uma ficha dizendo quais são as suas preferências, né, nesse processo de adoção. Não sei se eu posso dizer preferências, mas suas escolhas. Né? Então, ali você escolhe a idade. Você diz, olha, eu gostaria de adotar uma criança em tal e tal idade. Eu gostaria de adotar uma criança que não tenha comorbidades. Eu gostaria de adotar uma criança de tal cor. Eu gostaria de adotar uma criança de tal sexo. Né? Então, existem ali escolhas que são feitas e são colocadas ali. A maior parte das escolhas que são feitas dificultam o processo, porque a grande parte das crianças que estão ali esperando adoção são crianças que ficam realmente à margem dessas escolhas. São crianças mais velhas, são crianças que têm algum tipo de problema, são crianças que têm família, que têm irmãos. Quando
aqueles que adotam preferem que as crianças não tenham irmãos, nem tenham conhecimento de família e etc., para isso não atrapalhar na questão da criação. Enfim, é feito ali escolhas, e às vezes essas escolhas mais atrapalham do que ajudam. Quando Deus nos adota, Ele não preenche nenhum tipo de ficha de escolha. Ele apenas decide nos adotar com nossas mazelas, com nossos pecados, com nossos jeitos e trejeitos, com nossas dificuldades, com nossas transgressões. Ele apenas decide nos adotar e nos ama com amor infinito e nos alcança de forma tão graciosa e tão plena e nos faz ter direito também à herança nele encontrada. Ele nos adota sem preencher nenhuma ficha de escolha. Ele apenas nos adota, porque ele decidiu nos adotar. Bendito seja o seu nome. Vamos lá, irmãos, o que é que nós aprendemos com o ponto 1 da Confissão de Fé do capítulo 12, que fala sobre a adoção? Primeiro, nós aprendemos que essa turma que é adotada pelo Senhor desfruta da liberdade e privilégio de serem filhos. Existe, irmãos, um lugar, eu não vou dizer um estado, eu vou dizer um lugar, uma posição, esta posição de ser filho de Deus. Nós vemos isso claramente no Evangelho, segundo escreveu nosso irmão João, no capítulo 1, verso 12, quando ele diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, o lugar, a posição de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pedro, na sua segunda carta, diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando o Senhor nos torna filhos, ele nos torna coparticipantes da natureza divina. Nós participamos com ele de liberdades e privilégios. Entendam aquela parábola do filho pródigo de Lucas 15, fala a respeito de dois filhos, né? Um filho mais velho, um filho mais moço. O filho mais moço sai a gastar todo aquilo que recebeu do seu pai, nós conhecemos bem a história, e depois ele, num encontro consigo mesmo, ele diz: rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou aqui desejando comer comida de porco e não tenho, vou voltar para a casa de meu pai, né? E vou dizer: pai, não precisa me receber como filho, me recebe como um dos teus trabalhadores. E ele volta à casa do pai, e quando o pai o recebe e diz assim, depois de toda aquela tratativa e daquela conversa com o filho mais velho, que também se revolta por causa daquilo, eu estou aqui pulando muito para a gente ganhar tempo, ele diz assim: meu filho, não se entristeça por causa do teu irmão que voltou, e nós fizemos uma festa para ele conversando com o filho mais velho, ele diz: porque esse teu irmão, esse meu filho, estava perdido e foi achado, né? Ele não deixou de ser filho, tá? Apesar de todas as suas decisões erradas, equivocadas, de tudo aquilo que ele fez na vida, ele experimentou das mazelas e agruras da vida longe do pai, mas quando ele retornou, ele continuou sendo filho, né? Não foi recebido como um dos trabalhadores. E ali ele foi recebido, foi-lhe trocado as vestes, foi colocado chinela nos seus pés, o anel no seu dedo, e ele agora estava participante das liberdades e do privilégio de serem filhos de Deus, tá? Então, existe essa questão do relacionamento, de você olhar aos céus e dizer: pai, pai nosso. Alguns até dizem paizinho, né? Quando vão orar, falam paizinho, que é a questão do Abba, pai, né? Abba nada mais é do que paizinho. Abba é uma palavra carinhosa, é um filho achegando-se ao pai carinhosamente, né? Lá no Nordeste a gente fala painho, maninha, né? Ô painho, né? Ô maninha. Quando fala desse jeito, quebra um pouco o coração do pai, da mãe, por causa desse achegar carinhosamente de um filho aos seus progenitores. Então, esta liberdade e privilégio de ser filho é dado àqueles que são recebidos no Senhor
como filhos de Deus. Irmãos, isso é uma maravilha. Isso faz com que todo o nosso relacionamento com Deus mude. Agora nós não prestamos mais contas de trabalhos executados. Parece que algumas pessoas, quando se achegam a Deus, estão prestando conta de seus trabalhos. O Senhor está aqui, essa semana eu evangelizei, essa semana eu discipulei, essa semana eu fiz isso, essa semana entreguei meu dízimo, essa semana eu falei do teu amor, essa semana... Espera aí, gente, nós estamos falando com o patrão ou com o pai? Né? Com quem a gente está falando? Nós estamos prestando contas do nosso serviço ou nós estamos tendo relacionamento com Deus? Como é a nossa oração? A nossa oração é uma oração a um patrão ou é a oração a um pai? Outra coisa, aqueles que se aproximam de Deus com medo terrível, Senhor, eu estou vendo a hora o Senhor me matar, meu Deus do céu, aquela coisa toda chega, sabe? A quem estamos nos achegando? A um pai ou a um carrasco? Né? Como é que é esse nosso relacionamento com Deus? Né? E outros que ainda chegam com palavras tão bonitas, palavras tão rebuscadas. Eu acho que essa turma busca no dicionário, né, palavras para colocar na sua oração e falam a respeito do Deus inacessível, ou aquela coisa tão profunda que, para nós entendermos uma oração dessa, a gente tem que usar a roupa de mergulho. Né? Então, com quem nós estamos falando? É com o pai ou é com um professor de dialética ou de retórica? Então, essas coisas, quando nós percebermos a questão da paternidade de Deus, todo o nosso relacionamento com Ele muda, a nossa forma de oração muda, o nosso jeito de se aproximar dele muda, porque agora sim nós encontramos o Pai nosso. Né? Nós não estamos tendo um relacionamento produtivo, carrasco, um relacionamento doentio. Não, nós estamos tendo um relacionamento sadio com aquele que é nosso Pai, Pai de todos nós. Tá? É certo que algumas pessoas, por dificuldades que tiveram com a sua paternidade terrena, terão dificuldade em entender essa questão da paternidade, porque estarão ligando a figura do Pai terreno ao Pai celestial. A minha oração é que o Espírito de Deus arranque isso do seu coração e lhe revele realmente este Pai nosso que está nos céus, que abraça você, que lhe acalenta, que lhe enche de graça e que lhe dá a liberdade e o privilégio de ser filho de Deus. Próximo ponto. Próximo ponto que a confissão trata é que esses que são filhos de Deus têm sobre si o seu nome. Eu coloquei aqui o tetragrama, né? Que é a expressão hebraica para o nome de Deus no Antigo Testamento. Nós sabemos que o hebraico é uma língua que não tem vogal. As vogais que existem na escritura hebraica foram colocados por uma turma chamada de massoretas, né? Por isso que são sinais massoréticos. Os massoretas que colocaram sinais junto a essas vogais, pequenos pontos junto a essas letras, a essas consoantes, melhor dizendo, a essas consoantes, que são vogais que são colocadas nessas consoantes. O hebraico só tem consoante, não tem vogal. E os massoretas fizeram isso para não perder a vocalidade das palavras, né? Para saber realmente como é que se pronunciava. O nome de Deus, por ser tão pouco pronunciado devido ao cuidado que se tinha, perdeu-se essa vocalidade. Não se sabe a respeito de como era vocalizado o nome de Deus. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito da questão do Iavé. Né? Existem aqueles outros que preferem o Yehová ou alguma coisa do tipo, mas o Iavé, para mim, é mais tranquilo porque precisa de menos sinais massoréticos do que o Yehová, por exemplo. Mas o que esse nome aqui significa é o ser de Deus, é o que Deus é. Quando ele se apresenta a Moisés e ele diz, eu sou o que sou, é isso aqui que aparece lá. Esse termo que pode ser transliterado como RR, Asher, RR, ou eu sou o que sou, ou eu tenho sido o que tenho sido. Né?
É isso que o Senhor, é dessa forma que o Senhor se apresenta a Moisés em Êxodo 3. E é este nome que o Senhor diz, é este nome que é o meu nome, é o nome que está sobre todos nós, sobre os filhos de Deus. Jeremias 14, 9 diz, porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar, mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Apocalipse 3, versículo 12, ao vencedor faloei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O nome de uma pessoa tem um significado muito grande, principalmente na cultura antiga, né? Quando se era colocado o nome de alguém de determinada forma, você estava praticamente determinando a vida daquela pessoa. E quando o Senhor diz que nós teremos sobre nós o nome dele, ele está determinando a nossa existência, né? Isso daqui não é apenas uma questão de escolha, mas também de testemunho. De onde nós estivermos, estamos levando o nome do nosso Pai. Interessante que isso também nós vemos algo muito similar na nossa vida mesmo, cotidiana, né? Quando nós vemos um menino muito traquina, a gente pergunta o quê? Cadê o pai dele? Né? Cadê o pai desse menino? Cadê, cadê o pai dessa criança? Né? Tá lá o menino riscando, batendo em tudo, derrubando tudo, quebrando as cadeiras. Primeira pergunta que vem, cadê o pai desse menino? Né? Quem é o pai desse menino? Ah, o pai dele é Orieus. Ah, só podia. Tá aí, ó. Que coisa terrível. Isso é criação que se dê? É desse jeito que se cria esses meninos? É por isso que tá. Então, nós temos que nos lembrar que a essa mesma semelhança nós temos sobre nós o nome de Deus. Que quando os homens olham para nós, eles também perguntam: cadê o pai desse senhor? Cadê o pai dessa senhora? Cadê o pai? Podem não perguntar assim, dessa forma como eu estou dizendo, mas fazem como está escrito em Mateus 5, quando diz que a questão do sal da terra e da luz do mundo, né? Quando diz que quando os homens olharem para as nossas boas obras, vão glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Quando os homens veem nossas boas obras, eles glorificam o Pai. Por isso que nós temos sobre nós o nome de Deus. Por isso que está sobre nós o nome de Deus. Por isso que aonde eu estou levando o nome do meu Pai. E por isso que eu devo honrar esse nome do meu Pai e fazer coisas condizentes a essa questão, para honrar o nome que está sobre meu nome, sobre a minha vida, né? Está lá escrito naquele texto tão maravilhoso que nós gostamos tanto, do segundo livro das Crônicas, 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não é assim? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Por isso que a nossa vida tem que ser reta, ilibada, transparente, de testemunho, fazendo na luz tudo que se faça, faça na luz, para que todos vejam, né? Uma vez um irmão falou: pastor, isso aqui é pecado, tal, não sei o quê. Eu falei: olha, como é que você define o que é pecado? Eu digo: eu defino o que é pecado aquilo que eu posso falar numa roda de pessoas sem ter de que me envergonhar, e que eu não causo escândalo e não trago dano ao reino de Deus. Então, se eu posso falar algo, né, que não está com esta conexão, com esta conotação, aquilo não é pecado. A partir do momento que você não pode falar alguma coisa porque vai trazer ali alguma situação que vai trazer embaraço, pense duas vezes, talvez isso seja pecado. Porque nós estamos trazendo sobre nós o nome de Deus. Este nome, este tetragrama está sobre nossas vidas. Próximo. A confissão de fé também nos ensina que nós recebemos o espírito de adoção. Que espírito de adoção é esse? Gálatas 4:6 fala claramente: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. E 2 Coríntios 6:18, serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas.
diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse espírito de adoção, aí tem aqui um bonequinho com um sinalzinho de aprovação do lado, né? É este Espírito Santo de Deus que confirma em nosso coração que somos filhos, né? É este Espírito de seu Filho, é o Espírito de Jesus, que nos faz aproximar de Deus e dizer, Abba, Pai. É este espírito de adoção, né, que realmente nos confirma que somos filhos de Deus. Quando você for falar com o Senhor, permita que o Espírito Santo encha seu coração desta verdade. Quando você acordar, acorde como filho de Deus. Durma como filho de Deus. Ande como filho de Deus. Viva como filho de Deus. Experimente as coisas como filho de Deus. Enfrente as situações como filho de Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe traga essa realidade ao coração. Próximo ponto. Nós temos acesso com ousadia ao trono da graça quando nos percebemos como filhos. Romanos, capítulo 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E o 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos acesso a esse trono da graça por intermédio de Jesus Cristo. É pelos méritos de Cristo, pelos méritos no Filho de Deus. E agora, como filhos de Deus, temos acesso com ousadia a este lugar sacrossanto, a nos aproximarmos de Deus, a entrarmos no santíssimo lugar, a entrarmos no Santo dos Santos. Nós sabemos que o templo, ou até mesmo o tabernáculo, no Antigo Testamento, ele tinha 3 repartições. Falando do tabernáculo, ele tinha o pátio externo, dentro das cortinas, ele tinha o pátio externo, onde as pessoas, os homens, podiam transitar, né, para levar ali os seus sacrifícios. Dentro do tabernáculo existia o lugar santo, onde apenas os sacerdotes tinham acesso. Nesse lugar santo existiam os utensílios do tabernáculo, a mesa da proposição, o candelabro, a pia de bronze e outras coisas se encontravam ali neste lugar chamado lugar santo. E depois deste lugar existia o Santo dos Santos. Este lugar Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Dentro desta Arca da Aliança estava ali a vara de Arão e os pães da proposição. Sob esta Arca da Aliança, 2 querubins alados, com asas se tocando, e no meio desses 2 querubins, um lugar chamado de propiciatório, onde era jogado sangue do cordeiro uma vez por ano, por expiação de todos os pecados da nação de Israel durante aquele ano. Só quem tinha acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Então, existiam níveis de acesso no tabernáculo. Quando nós chegamos no templo, propriamente dito, no templo de Salomão, existia também a mesma representatividade. Existia o pátio externo, ou o átrio, né? Onde Davi diz, eu prefiro passar um dia no teu átrio do que 1000 em outros lugares. O átrio é o pátio externo, é a parte de fora do templo, né? Davi preferia ficar um dia ali do que 1000 em outros lugares, para ver a vontade que Davi tinha de estar na presença de Deus. Depois de estar no átrio, nós entrávamos no templo e existia o lugar santo, que tinha a mesma representatividade do tabernáculo. E agora também no templo de Salomão, nós temos o Santo dos Santos, ou o Santo Lugar, né? Separado por uma espessa cortina, uma cortina muito grossa, uma cortina
com um pano muito grosso, mas era muito grosso mesmo. Qual que era a finalidade da grossura deste pano que separava? Não tinha uma porta, não existia uma porta entre o santo lugar e o santo dos santos. O que existia era um cobertor enorme, do teto até o chão, um cobertor de mais de 10 metros de comprimento, de largura. Era enorme aquela peça, né? E era muito grossa, porque é justamente para quem está fora não conseguir ver o que está sendo feito dentro, né? A incapacidade de se olhar o que estava sendo feito dentro, né? Então, este era o templo. No santo lugar entravam os sacerdotes. No santíssimo lugar, apenas o sumo sacerdote. No átrio, as pessoas poderiam ali levar suas ofertas e etc. Então, esse era o esquema. Quando Jesus veio, ele adentrou conosco, se ofereceu no átrio como um sacrifício. Sob a pia de bronze, ele colocou ali a sua vida e foi oferecido como sacrifício. Ele entrou no santo lugar, ele cumpriu a questão de todos aqueles utensílios que ali estavam. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, falando sobre a mesa dos pães da preposição, o candelabro, a pia de bronze onde se lavava as mãos. Ele diz: eu já vos tenho lavado pela palavra, né? O Senhor cumpre a questão de todos aqueles utensílios, e quando ele vai entrar no Santo dos Santos, que ele se oferece ali como sacrifício uma vez por todas por nós, como cordeiro mudo, ele é imolado por sobre aquele propiciatório, o sangue dele escorre sobre aquele propiciatório, trazendo reconciliação entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz que aquele véu, aquele cobertor tão pesado, ele se rasga naquele momento onde o Senhor entrega o seu Espírito a Deus. Ele é rasgado, o véu do templo se rasga, e agora todos aqueles que são filhos de Deus têm livre acesso ao trono da graça do Senhor, têm livre acesso ao Santo dos Santos. Louvado seja Deus. Aleluia. Próximo ponto. Nossa, já está quase acabando aqui nosso tempo. Como filhos, né? É muito bom sermos filhos de Deus, tem todos esses privilégios, essas bênçãos, essas maravilhas que são dados a cada um de nós, não é? O acesso ao trono da graça, que coisa boa. Eu vou lá, eu me ajoelho diante de Deus, eu tenho um relacionamento novo com o Pai, eu falo com o Pai, eu chamo ele de paizinho, eu digo que ele está cheiroso, eu digo que ele está lindo, digo: Senhor, ó Senhor, que maravilha, né? Tem uns que não entendem essa questão, não. Tem uns que vivem como o filho mais velho lá do filho pródigo, lembra? O filho mais velho. Quando a gente vai falar sobre filhos e filhos de Deus, né, eu tenho um ensino a esse respeito. Nós temos o filho mais novo, que é aquele que e desperdiça e faz aquilo que é errado, e a gente só foca no filho mais novo. Mas tem um filho mais velho. O filho mais velho, ele está dentro da casa do pai, mas ele não percebeu que ele é filho ainda. Ele vive como um trabalhador, ele vive como um funcionário. O filho mais velho, ele não se enxerga como filho, ele se enxerga como um funcionário. Tá? Então, ele fica com raiva quando o pai tem misericórdia do filho mais novo, e ele diz assim: ah, Senhor, eu estou aqui te servindo esse tempo todo, e o Senhor não me deu nenhum desses pequenos animais aí para eu poder fazer um churrasco com meus amigos e me alegrar, né? O Senhor não, eu estou aqui sendo fiel à toa. Esse outro aí fez o que fez, arrebentou com tudo, voltou, só faz uma festa para ele, e eu estou aqui me arrebentando todo para ser fiel, e o Senhor até hoje não fez nada, não deixou eu fazer nada. O que é que o pai responde para ele, gente? O que é que o pai responde para ele? O pai fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Não precisava nem pedir um animal desse. Por que você não pegou o melhor de todos esses carneiros que temos e fez sua festa com seus amigos? Meu filho, você está vivendo de forma miserável porque você quer. Eu estou aqui já conjecturando, tá, gente? Você está vivendo de forma miserável porque você quer. Porque tudo que eu tenho é teu.
Você não aproveitou porque você não quis. Você não quis, você decidiu viver dessa forma. Você decidiu viver miseravelmente. Você decidiu me enxergar como seu patrão e não como seu pai. Você decidiu viver essa vida vazia, oca, de significado, de substância. Você decidiu viver dessa forma miserável, trágica, pequena, medíocre, porque você quis, você não experimentou dos privilégios e da liberdade do filho, porque você não quis. Você não quis. Tá? Então tem muita gente hoje que prefere estar vivendo assim, que estão vivendo assim. São filhos de Deus, estão na casa do Pai, mas não aproveitam nenhum dos privilégios. Tanto é que a gente, quando vai falar com algum deles, fala assim, eu conversei com meu paizinho hoje, ele olha já de cara feia com a gente. Paizinho? Onde é que você viu isso? É o Senhor, é o Eterno, é o Soberano, é o... Não, tranquilo, irmão, eu sei, tá, beleza, eu sei que o Pai é tudo isso aí, tranquilo, sossegado, mas eu chamo ele de paizinho, eu chamo ele de painho, eu chamo ele para conversar, eu digo, Deus, senta aqui para a gente conversar. Como é? Você fala desse jeito com Deus? Sabe, existem filhos na casa do pai que não entendem esse tipo de relacionamento. Eles são filhos, são salvos, vão estar no novo céu e na nova terra com o Senhor e conosco também, mas, infelizmente, eles não ainda se deram o direito de viver como um filho de Deus deve viver. Ele vive de uma forma muito triste. É o pai, mas é um pai que não traduz a eles ou que não satisfaz a eles em muitos aspectos de suas vidas, infelizmente. Mas existem os outros que entendem sim essa questão da liberalidade, da liberdade, da bênção, da comunhão, do relacionamento. Isso é uma maravilha. Ser filho de Deus é muito bom. É olhar para os céus e sorrir. Né? É olhar para os céus e sorrir. Mas também existe uma outra parte, quando nós falamos de filhos, que também é muito importante, que é a disciplina do pai aos filhos. Meus irmãos, Deus também nos chicoteia. E as chicotadas de Deus são para o nosso bem. Nós temos que reconhecer que precisamos, como filhos, sermos disciplinados. Disciplinados. Tá? Nós precisamos reconhecer que, como filhos, precisamos ser disciplinados. E é interessante o termo que o Senhor usa em Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque ele diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse termo açoitar é dar uma bela surra, é realmente chamar o filho na chincha, é encostar o menino na parede com a cinta na mão. Você já foi encostado na parede com a cinta na mão? Eu já fui, mas também eu mereci. E eu agradeço aos meus pais a criação que me deram, me corrigindo quando eu precisei ser corrigido. Me corrigindo quando eu precisei ser corrigido. Esse negócio de, não, o bichinho é pequenininho, coitado e tal. Não, irmãos, a correção faz o filho mais novo ser um homem no dia de amanhã. Faz a filha mais nova ser uma mulher de caráter, de integridade no dia do amanhã. Não existe criação sem disciplina. Alguém pode dizer, né? Minha esposa fala isso para mim. Meu pai nunca levantou a mão para me bater. Seu pai nunca levantou, mas quais eram as formas que ele usava para disciplinar você? Quando ele olhava de tal jeito, era melhor ele me dar um tapa do que ter me dado uma chinelada, uma olhada daquela forma naquele momento. Então, existem formas de disciplinar. Né? Existem formas. Eu não estou falando aqui sobre você
arrebentar seu filho no murro, não, tá? Por favor. Alguém aqui está ouvindo dizer, oh, glória a Deus, agora esse menino me paga. Deixa ele subir essa cortina de novo, que ele vai ver, eu vou derrubar ele lá de cima. Tá aqui, ó, o desenho de um chicote. Vou comprar hoje um chicote desse. Esse menino, daqui de longe, eu acerto ele lá na cozinha. Miserável. Deixa ele fazer agora de novo. Não é para estar passando limites, não. Tá? Mas a correção é necessária. E voltando aqui para o nosso relacionamento com Deus, quando somos filhos de Deus, seremos disciplinados por Ele. Seremos corrigidos, seremos açoitados, tá? E devemos receber com alegria, porque é para o nosso bem. Que correção é essa, pastor? É correção pela palavra. Correção pela palavra, em primeiro lugar. O Senhor nos corrige pela palavra. Irmãos, quer ser corrigido por Deus? Vá ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia Provérbios. Você vai levar uma surra todos os dias. Tá? Leia Provérbios. Você vai levar uma surra. Leia Eclesiastes. Você vai levar uma surra todos os dias. Tá? Leia, esmiúce, leia as cartas de Paulo, leia as pastorais. Você vai levar uma surra todos os dias. Mas o Senhor vai estar corrigindo você. Tá? Vai estar exortando você, açoitando você, para fazer você filho. E para fazer você filho, não. Ele está disciplinando você porque você é filho. Então ele vai açoitar você mesmo, ele vai exortar você mesmo. Ele vai chamar sua atenção porque você é filho. Então você tem que ser exortado. Você tem que ser exortado. O Senhor faz isso conosco pela palavra. O Senhor faz isso conosco usando outros irmãos, tá? Porque você não é o filho único do Pai. Você tem um monte de irmão junto com você. E tem irmão mais maduro que você. E tem irmão mais experiente que você. E esta maturidade, essa experiência, dá direito desse irmão mais velho chamar sua atenção. E você tem que receber e louvado seja Deus. Tá, gente? Olha, eu sou de um tempo que, para bater no menino fazer uma coisa errada, precisava ser o pai, não. Nem a mãe. Precisava, não. Viu o menino fazendo coisa errada, podia ser até alguém da rua. Tá fazendo. Aí vai chorando, pai, fulano bateu. O que você foi que você fez? Eu fiz isso. Então ele te bateu lá fora, tu vai apanhar aqui em casa de novo. Levava 2 surras. Uma fora e uma dentro, para aprender a ser gente. Tá? Então, essa correção é feita pelo Senhor, é tudo pelo Senhor, na sua palavra, é feita pelo Senhor através de nossos irmãos mais maduros e mais experientes, é feita pelo Senhor através dos nossos líderes, tá? O pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser e não venha me chamar a atenção. Olha, irmãos, eu vou confessar algo aqui para vocês. Eu já fui processado judicialmente por exortar um irmão, por chamá-lo à atenção em uma falta bíblica a qual ele estava fazendo. Quando eu o exortei, eu chamei ele à atenção, eu o corrigi, ele abriu um processo contra mim. Falei, não tem problema, eu estou na verdade. E a coisa correu e não aconteceu nada. Depois o juiz deu como fora de ordem, causa perdida, enfim. Mas é a nossa obrigação como líderes corrigir aqueles que estão sendo liderados por nós. E quem é filho recebe essa correção. Olha, domingo que vem vai ter recebimento de membros na nossa igreja. Recebimento por transferência, por batismo, por profissão de fé, né? E uma das perguntas que o pastor, no momento do recebimento, fala é: você estará sujeito às autoridades eclesiásticas desta igreja?
a pastores, presbíteros, diáconos, você estará sujeito a essa turma. E aí o pessoal naquela hora diz, sim, sim, claro, perfeitamente, sim. Aí, no outro dia, aquele santo irmão está fazendo uma situação, o pastor fica sabendo, e como o pastor não quer prevaricar, ele chama aquele santo a uma conversa, né? Tem umas pessoas aí que falam, nossa, quando o pastor passa por mim e diz, irmã, nessa semana podemos ter um gabinete? Diz que a pessoa começa até a tremer. Teve uma santa irmã que eu estava com a Yara um dia desse lá no Pedras, ela passou por nós, falei, irmã, essa semana precisamos conversar, tá bom? Ela falou, ai, pastor, pelo amor de Deus, o senhor me mata desse jeito, o senhor fala logo qual foi o meu pecado, o que foi que eu fiz de errado, já começa a bater de agora. Eu falo, não, calma, calma, vamos conversar, né? E olha, graças a Deus, o Senhor tem ovelhas muito mansas aqui nesse aprisco, né? É uma bênção pastorear os crentes aqui da Igreja Presbiteriana de Manaus. Ah, mas é necessário. E quem é filho aceita esse tipo de correção. E Hebreus capítulo 12, verso 8 diz, se você não aceita, se você está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco, e você não quer entrar debaixo desse mesmo patamar, então você não é filho, você é bastardo. Que coisa triste. Quem não aceita correção não é filho, é bastardo, né? Que situação complicada. Por fim, gente, terminando aqui que nós já passamos do nosso horário. Esse capítulo 12 fala também a respeito de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E aqui nós terminamos. Ser herdeiro de Deus. Olha, se somos filhos, diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Senhor tem preparado para nós, para recebermos da sua glória, das suas riquezas. Temos recebido aqui já um breve nuance daquilo que receberemos no novo céu e na nova terra, aonde diz o profeta que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Quando chegarmos no novo céu e na nova terra, tudo aquilo será nosso. É de Deus, é nosso. Seremos proprietários de tudo aquilo no Senhor. Não vai ter aluguel de casa lá. Não vai ter financiamento. Vou passar 30 anos para pagar essa casa aqui no novo céu e na nova terra. Não, aquilo é seu. É de Deus, é seu. É de Cristo, é seu. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que maravilha, irmãos. Que bênção, irmãos. É aquilo que o pai disse ao filho mais velho: tudo que eu tenho é teu. Por que você não vive dessa forma? O Senhor também nos convida a vivermos assim e a termos a certeza de que no novo céu e na nova terra, que eu espero uma realidade. Olha, irmãos, o novo céu e na nova terra é algo que enche meu coração de uma forma tão grande, porque é algo que é uma realidade parecida com esta, mas sem pecado. Parecida com esta que vivemos, mas incomparavelmente melhor. Parecida com essa na qual nos encontramos, mas não dá para alcançar realmente o que está nos esperando ali, de tão bom que nos faz dizer todos os dias, Maranatá, ou Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero experimentar disso, eu quero viver isso. Senhor, ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo é participar de todas as suas benéficas, é participar de toda a sua propriedade, é participar de todos os seus direitos, é participar de toda a sua bênção. É participar de toda a sua bênção. Ah, meus irmãos amados, e aqui nós chegamos ao final.
Nos vemos na próxima semana, permitindo Deus. Vou interromper aqui o compartilhamento